E aí, queridos pais de Cristo, ajusta aí, né, Márcia? Super alto. Pais de Cristo, queridos, como é que estão? Como passaram a semana? Tudo bem, graças a Deus. Amém, que assim seja. Queria perguntar quem é que está nos visitando nessa noite. Ali temos uma visitante, levantou a mão. Mais alguém? Se fica incomodado de levantar, não tem problema, levanta a mãozinha assim, só para a gente ali atrás também, ó. Bem-vinda, Deus abençoe. 2 visitantes, mais alguém? Ali atrás também tem um pessoal que veio com Ogla, é isso? Ali. E aí, tudo bom? Aqui também a aniversariante Gardênia? Gardênia. Mãe de Maressa, né? E de Emanuel. Parabéns. Hoje, na verdade, temos aqui vários aniversariantes. Temos Gardênia, temos Lali, temos Gabriel e temos Camila. Camila. No final, a gente ora por todo mundo. Não sei se tem mais alguém. Se tiver, no momento da oração, você vem também para receber oração. Amém? Então, queridos, vamos lá para mais uma palavra que o Senhor nos deu, que o Espírito Santo falou conosco. Amém? Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por esse momento, por estarmos aqui juntos, Pai, por essa oportunidade, Senhor, de aprendermos, Deus, a Tua palavra, a Tua direção para as nossas vidas. E te pedimos, Senhor, que o Senhor manifeste, Deus, o Teu poder nessa noite, que o Senhor fale conosco, Espírito Santo de Deus, passe em nosso meio e nos convence, Espírito Santo, sobre as nossas questões, as nossas dúvidas. Fala conosco no profundo, no escondido, naquelas questões que só mesmo o Senhor tem acesso, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nos direciona em tudo para a glória de Ti. Amém. A palavra de hoje, gente, tem por título: Onde está o meu coração? Onde está o meu coração? Pense aí, onde é que está o meu coração? Onde é que está o seu coração? Por onde é que andam os seus pensamentos? Por onde é que anda as suas reflexões, as suas meditações? Sempre é importante a gente trazer isso como urgência, como um ponto de urgência na nossa vida. É a gente sempre buscar se medir. Em vez da gente querer medir os outros, a gente buscar primeiro se medir, né? Em vez da gente ficar somente com aquele olhar para o outro, a gente sempre precisa olhar de fato para o nosso coração e buscar se analisar. É um exercício que sempre a gente precisa se forçar a fazer. Eu falo se forçar porque muitas vezes tem situações que a gente não quer encarar. E a gente vai fugindo, e a gente vai se sabotando ali, a gente vai se enganando, e os anos vão passando e as coisas não se ajustam na nossa caminhada, né? Então, gente, nesse tempo que temos vivido com tantas distrações, com tantas possibilidades de distrações, né? Volta e meia a passagem aérea fica barata, um monte de promoção aí no Booking, vários outros aplicativos. Enfim, a internet está aí vasta de distrações. Nesse tempo, gente, em que o relativismo em tantos assuntos também tem imperado, são muitas cosmovisões também que cada vez mais têm surgido. Muitas pessoas, principalmente pessoas que... Eita, deu engoiada aqui. Pessoas que, neste instante, eu caí no goto aqui feio, fui parar lá fora. Muitas vezes, até pessoas que têm um conhecimento da palavra têm se embaralhado muito com relação a diversas temáticas. Política, economia, religião, enfim, é uma embolação que, de fato, vem à mente por conta de muitas falas, por conta da minha verdade, da sua verdade, né? Por conta que estamos vivendo um mundo pós-moderno e eu preciso respeitar
o que eu penso, o que eu acho, isso sempre está em primeiro lugar. Eu compro briga com quem for. Sou muito impaciente, muitas vezes, de querer ouvir o outro e me sujeitar ao direcionamento do outro. Mas pensa assim, do outro não, da palavra de Deus. Amém? Então, é um outro ponto também que a gente precisa se preocupar, né? A palavra de Deus diz em Efésios assim, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem é? Cristo. Então, ele que precisa ser o nosso alvo, ele que precisa ser a nossa referência. Amém? Que a gente possa ficar atento a isso aí. Nesse tempo, gente, em que a superficialidade em tudo também tem operado. Superficialidade nos relacionamentos em geral, criação de filhos. Eu sempre me preocupo mais em gerar renda para poder criar os meus filhos do que gerar tempo para poder cuidar dos meus filhos. É algo que a gente precisa refletir, né? As crianças estão aí sendo diagnosticadas com vários tipos de transtornos. A saúde mental tem estado abalada, ansiedade comendo no centro de muitas crianças. Mas isso é por quê? Devido a quê? Ah, não, é por conta, sei lá, gente, é da época. É por conta somente da tecnologia. Será que não é por conta primeiro do pai, da mãe, da família, que precisa ajustar, né, em algumas coisas? Porque sempre a gente coloca a culpa para tudo, menos para a gente, né? Então, gente, temos vivido um tempo cada vez mais de distrações. Um tempo em que tem ficado difícil a gente se concentrar no fundamento da palavra de Deus e da gente tomar aquilo ali para si como verdade. Porque a palavra sempre tem aquele sentimento de insegurança para mim, que ela nunca é suficiente. Que aquilo que o médico vai dizer é maior e melhor do que aquilo que a palavra diz. Aquele diagnóstico que veio sempre é mais importante do que aquilo que o Senhor tem nos apresentado, tem nos revelado a cada dia. Tem um cara aí bem famoso, que muitas pessoas falam, um tal de um sociólogo polonês chamado, acho que é Bauman, que fala sobre a questão da modernidade líquida e sólida, né? Pois é fundamentado em quê? Nisso aí também. Esse conceito que ele teve foi bem no momento da saída da Segunda Guerra Mundial, onde as pessoas estavam no momento de medo, de dor, de crise, de agonia, de falta de esperança daquilo que iria acontecer. E aí, quando eles saíram dali daquela guerra, com oportunidade de vida, o pessoal foi à forra. Muitas vezes acontece isso com a gente. A gente está passando um momento de aperto, e aí, quando Deus traz o refrigério, a gente, em vez de pegar aquele momento de bonança e utilizar para a glória de Deus, a gente pegar o momento que está mais tranquilo e fortalecer a nossa vida, a gente se embola todo. E a gente pega aquele momento para ir, de fato, para a farra, para ir, de fato... Eu falo farra, gente, não no sentido da bebedeira, no sentido geral da vida, da gente, de fato, não se concentrar no que o Senhor quer para a gente. Da gente sempre pegar os momentos de tranquilidade e da gente ficar viajando, da gente ficar, de fato, desconcentrado do porquê que eu estou vivendo aqui nesse mundo. A sua vida é para quê? Sua vida é para a glória de quem? A nossa vida precisa ser para a glória de quem, gente? Para a glória de Deus. Então, irmãos, são muitas confusões, é uma confusão grande de entendimentos que tem estado estabelecida e a gente vai ficando cada vez mais confundido mesmo. Pode parar para você pensar como hoje, no meio cristão principalmente, são muitas mentes que não estão mais dialogando. São muitas mentes que não dialogam mais, porque a palavra não é mais crivo para muitas pessoas. Isso é muito complicado. A palavra não é crivo mais para um direcionamento com o filho. A palavra não é crivo mais para o direcionamento com o casal, para a sua vida, para as suas escolhas, para nada.
A palavra é relativa. A palavra eu interpreto como eu quero. E é assim? Não é assim. O Espírito Santo, se de fato a gente buscar o Espírito Santo de Deus, ele vai trazer a verdade ao nosso coração e nós não ficaremos confundidos. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram, mas não ficaram confundidos. É o que diz a palavra de Deus no Salmo 22:5. Amém? Vamos ler aí Marcos 10, 17 a 29. Então, gente, nesse primeiro momento aqui, nessa introdução, eu quis trazer essas reflexões para a nossa vida. A gente precisa, de fato, parar e se levar a meditar naquilo que tem sido tesouro para mim. O que é que tem sido o seu tesouro? O que é que tem sido, o que é que tem estado de mais precioso que você negocia tudo, mas isso aí você não negocia? Jesus, um dia, ele bateu um papo com um jovem rico. É nesse texto que a gente vai é o nosso texto base de meditação nessa noite. Eu queria que desligasse esse ar-condicionado aqui, tem como? Porque as folhas da Bíblia estão aqui, ó, de um lado para o outro, e eu estou botando aqui no texto, e o texto está correndo. Tem como, irmãos? Ou, irmãos o quê? Márcio ou Mateus? Vamos lá. Aí, ó, correu de novo. O jovem rico. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção. Jesus, nesse momento, estava lá, gente, no meio da multidão. A galera toda em cima dele, querendo fazer perguntas. E esse jovem aqui, ele não fez diferente. Ele correu e foi lá, se pôs de joelhos diante dele e perguntou: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? O que é que a gente faz, né, gente, para poder herdar a vida eterna? Aí Jesus respondeu para ele: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele declarou: mestre, a tudo isso eu já tenho obedecido desde a minha adolescência. Aí Jesus olhou para ele com amor e disse: falta ali uma coisa. Disse ele: vá, venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Que proposta, hein? E depois venha e siga-me. Diante disso, ele foi abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos discípulos: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem é que vai poder ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Ou seja, Deus não fechou a porta para o rico não, viu? Fechou não. Para o homem pode até ser impossível, tem um monte de barreira, mas para Deus nada é impossível. Porta aberta. E para Deus nada é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Ele. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, ou campos por causa de mim, do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos serão os primeiros. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão o quê? Serão os primeiros. Irmãos, a gente vê aqui que esse jovem, ele estava tipo Nicodemos, sabe? Super entendido do que tinha na Bíblia.
sabe? Super entendido das Escrituras. Só que faltava virar a chave. Ele chegou lá, Jesus, super feliz no sentido de, eu tenho guardado todos os mandamentos, então tá de boa. Então eu passei nessa prova aí. Então eu já faço parte do reino dos céus. Quantas vezes a gente fica confundido, somente porque a gente tem vindo à casa do Senhor, somente porque a gente está envolvido em alguma atividade da igreja, somente porque algum parente bem próximo meu é crente, então, sei lá, vai que, por estar perto dessa pessoa, eu também vou chegar lá e vai dar tudo certo, né? Então, a gente fica confundido, porque a gente vem aos domingos ao culto. Só que a coisa é muito mais profunda. A coisa é muito mais profunda. Porque não é simplesmente fazer coisas. O Senhor, Ele não nos chamou para poder fazer coisas. Ele não nos chamou para poder cumprir atividades. As atividades estão aí para que a gente faça, sim. A gente se envolve em tudo aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos. Mas não é por obras. É por fé. A salvação não é por aquilo que a gente faz. Não é pela quantidade de cestas básicas que a gente distribui. De jeito nenhum. A salvação é simplesmente por você crer em Cristo, você acreditar. Se creres, verás a glória de Deus. Amém? Então, irmãos, é importante que a gente sempre visualize esse entendimento, para que a gente não esteja caminhando de maneira enganada, e enganando também outras pessoas no sentido da maneira como é que você tem pregado o Evangelho. Amém? Então, o jovem rico, o rico tem impedimentos para entrar no reino de Deus, irmãos? Muitos impedimentos tem. Sabe por quê? Por conta das grandes distrações que, de fato, vêm, que o dinheiro proporciona. Isso é um fato. Sempre quando a gente tem muitas distrações, aquilo ali vai sendo uma barreira maior para que a gente possa estar perto do Senhor. Obviamente que quem tem uma condição, quem é o rico, pode ultrapassar e sair, claro, obviamente. Mas que isso é um ponto também que uma pessoa que tem uma boa condição precisa ficar atento, precisa. Então, se você tem tido boas condições, muito cuidado como é que você tem usado o seu dinheiro. Muito cuidado como é que você tem usado todos os recursos que Deus tem colocado em suas mãos. Não deixe que o dinheiro venha a ser o seu senhor. Não deixe que o dinheiro possa guiar a sua vida em todas as áreas. Que ele paga tudo. Não. Que ele possa te trazer tranquilidade, sim. Porque não tem problema nenhum disso. Se você trabalhou, se é uma pessoa que trabalha, você tem todo o direito de usufruir do fruto do seu trabalho. Só que a gente precisa, em tudo, observar onde é que está o nosso coração. Onde é que está o meu coração? E o problema do jovem rico não foi o fato do dinheiro, mas foi o fato de onde estava o coração dele. Na hora que Jesus olhou para ele, Jesus, vixe, eu vou ter que dar uma palavra dura aqui para ele agora. Aí o texto fala, Jesus o amou. E é assim que o Senhor, Ele age conosco. Ele nos ama. Ele nos ama, mas Ele também não se distancia dos direcionamentos que Ele precisa nos dar, dos ensinos, das disciplinas. Ele não se distancia disso. Ele não negocia nada disso. O Senhor, de fato, Ele ama, mas Ele traz a verdade no nosso coração. Primeiro, através da palavra. Segundo, através também do íntimo de cada um, porque Ele também vai falando. O Espírito Santo, Ele fala, Ele direciona. E que a gente possa abrir o nosso coração. Infelizmente, o jovem rico aqui nessa hora, ele teve essa oportunidade, não sei se depois ele teve uma outra oportunidade, mas nesse momento ele teve a oportunidade de abrir o coração dele e de se posicionar. De deixar o tesouro dele ali de lado e virar a chave da vida dele. Se a gente não se posiciona com relação a isso, se a gente ainda tem tesouros guardados e esse tesouro não é o Senhor, é momento de você refletir sobre isso. É momento de você pensar onde de fato está agradando a Deus ou não. Amém? E aqui Jesus falou assim, ó, vá, venda tudo
o que você possui? Será que de fato a gente quer abrir mão de tudo aquilo que está em nossas mãos? Vamos abrir um pouco o leque, irmãos. Não simplesmente a questão do dinheiro, mas a sua inteligência, os seus títulos, a sua posição, o seu marido, os seus filhos, algo que você tem como um tesouro para você. É isso aí que o Senhor, Ele quer. Foi que Abraão fez. Foi que Deus fez, direcionou Abraão. Deus foi lá e direcionou Abraão para poder imolar o seu próprio filho, Isaque. Quando Deus viu lá no cume do monte que Abraão iria se posicionar em cumprir a vontade de Deus, Deus falou: pega aquele cabrito ali e imola no lugar do teu filho. Então a gente não pode pensar como Deus é ruim demais, que palavra dura que o Senhor nos dá, não é possível que eu não posso. A gente entra meio que em tilt, né, da palavra. Até onde é que está o meu tesouro? O tesouro, de fato, está sendo maior do que o que Deus quer para a minha vida, da vontade de Deus, da glória de Deus, do chamado de Deus através da minha vida, ou não? Como é que eu descubro isso? É o Espírito Santo de Deus que Ele fala conosco. O Espírito Santo, se de fato a gente se prostrar, se colocar diante dEle e orar, Ele vai dizer quais são as lacunas, onde é que está o nosso coração. Amém? Amém. Mateus 13:44 traz duas parábolas interessantes. Ele fala sobre Mateus 13. Deixa eu ver. O reino dos céus é como um tesouro escondido. Olha só o que é o reino dos céus. É como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Ele abriu mão para poder ter o reino. Ele abriu mão de tudo que ele tinha. Aí abaixo vem, o reino dos céus também é como um negociante que procura o quê? As pérolas preciosas. E encontrando uma pérola de grande valor, o que é que ele faz? Ele vende tudo que ele tem também, para poder ter aquela pérola com ele. Então, irmãos, a grande questão, o grande ponto, é saber onde é que está esse tesouro. E ajustar as coisas. Amém? Mais à frente, Lucas 12, de 13. Lucas 12, 13. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer com essa produção toda que eu consegui produzir? Não tenho onde armazenar mais essa colheita. E então, ele disse: então já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e toda a quantidade dos meus bens. Serão armazenados para muitos anos. E aí eu vou descansar, eu vou comer, eu vou beber, eu vou me alegrar. Contudo, Deus lhe disse: insensato. Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Corremos tanto para acumularmos de tudo. Tantas seguranças aqui. E como diz a palavra, de uma hora para outra, a gente pode ser o quê?
convocado pelo Senhor? E o que é que tem estado em meu depósito? O que é que tem estado em minhas mãos? A palavra do Senhor diz sobre tudo aquilo que você deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Essa palavra aqui, irmãos, que eu trouxe nessa noite, é uma palavra que a grande maioria já conhece. É uma palavra muito repetida, mas muitas vezes pouco absorvida. Porque é uma palavra que toca, de fato, em situações difíceis para a gente, muitas vezes, resolver. Toca num gargalo, vamos dizer assim, na nossa caminhada, na nossa vida. Mas o Senhor, Ele traz essa palavra para a gente com o quê? Com amor. Para que a gente não fique o quê? Confundido. Tem uma grande diferença, irmãos, da gente receber Jesus, a gente receber a palavra de Jesus, e a gente simplesmente adquirir um ensino rápido. Quando a gente, de fato, recebe a palavra de Deus, ela entra, ela faz morada no nosso coração. E ela gera transformação. Mas quando a gente simplesmente, somente ouve ali, sabe, sem deixar que entre para o nosso coração, aquilo não vai mexer nas reservas que a gente tem, nos tesouros escondidos. E, de fato, a gente vai manter a nossa caminhada sem um alvo, sem um direcionamento, sem mudanças. João 3,8 diz o seguinte: o vento sopra aonde? Aonde quer. E ouves a sua voz. Mas a gente não sabe para onde vem, nem para onde vai esse vento. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Que, em nome de Jesus, que possamos buscar esse nascer de novo. Nicodemos, ele foi até Jesus escondido, tarde da noite, para que as pessoas não pudessem observar ele. Ele era um cara conhecido e muito entendido da palavra. Então, ele não podia se expor. E ele foi ter com Jesus justamente para poder saber se ele precisava, o que é que ele precisava fazer para poder também herdar a vida eterna. E Jesus falou que ele precisava nascer de novo. E ele não entendeu, ele perguntou assim: eu vou precisar o quê? Voltar à barriga de minha mãe para poder nascer de novo? Aí Jesus: não, você tem que nascer do Espírito. Com certeza aqui tem muitos irmãos que são batizados, estão envolvidos, outros que não, que são visitantes aqui da nossa igreja. E esse ponto, a gente precisa pensar, no sentido de: será que eu tenho ouvido a voz do Espírito Santo de Deus? Ou eu tenho vivido no automático? Né? O vento sopra aonde quer e ouve a sua voz. Mas a gente não sabe para onde ele vai. E aquele que é nascido do Espírito também não. E por que muitas vezes a gente tem guiado tanto a nossa vida? Por que muitas vezes a gente tem regido tanto todas as coisas da nossa vida e a gente não pede uma opinião ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus? A gente acha que pelo fato que existe a graça de Deus, o Senhor nos dá a oportunidade de escolha, que a gente precisa viver e fazer como o que a gente quer e da maneira que a gente quer, sem passar nada por aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Né? O que é nascido do Espírito não sabe o que é que ele vai fazer amanhã, no sentido de direção geral para a sua vida. A gente sabe que a gente vai acordar amanhã, que cada um vai para o seu trabalho e tal. Mas será que o Espírito Santo, Deus, pode mexer e mudar toda a sua rota amanhã?
Será que você está no ponto que o Espírito Santo pode mexer em qualquer área da sua vida amanhã, mudar a rota e você vai aceitar o direcionamento dele? A gente precisa pensar sobre isso. Porque de um dia para a noite, Deus pode mexer em coisas preciosas da nossa vida. Deus pode requerer de nós coisas. E aí? Eu estou pronto para dizer, eis-me aqui, Senhor, como Maria, ela fez. Maria, mãe de Jesus, que de hora para outra ela foi chamada. E aí, em meio a todo aquele susto, mesmo assim ela falou, eis-me aqui, Senhor. Será que a gente, de fato, está nascido do Espírito para que a gente possa se posicionar dessa forma? A gente vai sentir susto, a gente vai sentir medo, tudo isso. Mas se de fato a gente tiver um coração inclinado ali, vai ser mais fácil do Espírito Santo conduzir a nossa caminhada. Então, gente, planos são importantes? São. O dinheiro também ajuda? Ajuda. Mas nada disso pode fundamentar a nossa vida. Nada disso tem que ser o guia da nossa história. Você tem feito as suas escolhas pautado em quê? Ah, não, vou sair daqui, eu vou morar não sei aonde, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Sim. E você já perguntou ao Senhor se é da vontade dEle? Então, a gente decide tanto, né? A gente é tão autossuficiente, decide tantas coisas. Mas uma coisa a gente não tem como, né? A gente não tem como ir para a eternidade se não for pelo Senhor. Se não for via Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único mediador que nos dá acesso a essa eternidade tão esperada. Aqui é passageiro. E onde é que estão os teus tesouros? Por que que Jesus ele falou tanto, né, de tesouro? Né? Porque, de fato, esse ponto é um assunto crucial para a nossa vida. O nosso coração. Aquilo que está ali como um fundamento. Onde estamos descansando a nossa vida? Onde estamos descansando as nossas expectativas? É um assunto que a humanidade, nós, seres humanos, é um assunto que vive dentro de nós, porque todos os dias a gente precisa fazer escolhas. Mas que o Espírito Santo de Deus ele possa reinar nessa hora em nossos corações. Que o Espírito Santo possa completar essa palavra também em nossos corações. Que o Espírito Santo de Deus ele possa te direcionar em todas as suas dúvidas. E que você possa também abrir o seu coração no sentido de dar oportunidade para que o Espírito ele fale também. Muitas vezes a gente não quer dar oportunidade para o Senhor falar conosco, porque a gente fica com medo que Ele fale, porque muitas vezes Ele tem uma palavra um pouco dura, um direcionamento um pouco que vai nos tirar do prumo naquele momento, nos desestruturar, mas sempre é para o melhor. Jesus ele poderia ter ficado tímido em falar com o jovem rico. Falei assim, não vou falar nada para esse menino agora não, porque, né, ele vai, eu já sei que ele vai ficar triste, e aí eu não sei, ele pode pegar uma depressão, e ele pode ficar ansioso com isso, enfim. Jesus ele poderia ter feito dessa forma, né, mas o tempo é tão curto que ele não fez dessa forma. Ele, com carinho, ele quis trazer a verdade. Venda tudo que você tem. Venda tudo que você tem. E depois que você vender, me siga. Que nessa noite, em nome de Jesus, possamos abrir mão. Você sabe aí. Você bem sabe quais são os teus tesouros. Se você parar e fechar os teus olhos e você falar, Espírito Santo, qual é o meu tesouro? Eu quero te convidar nessa hora que você feche os seus olhos.
em nome de Jesus. Eu vou orar por você e vou pedir que o Espírito Santo ele possa falar com você. Que ele possa te direcionar em todas as áreas que você precisa se ajustar. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, Pai, visita, Pai, as nossas vidas, Pai. Espírito Santo de Deus, fala com cada um de nós. Cada um aqui vive uma realidade diferente. Cada um aqui tem feito escolhas, tem feito as suas escolhas, algumas escolhas que agradam a ti, outras escolhas que não te agradam. E nessa hora, Espírito Santo, eu te peço que o Senhor fale com cada um, que o Senhor aponte a cada um, que o Senhor, da maneira que o Senhor precisa falar, com carinho ou não, com cada um, que o Senhor traga memória. Que o Senhor traga memória, Senhor, para conserto, para melhora de vida, para ajustes, para uma nova vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos atraia, Pai, a Ti, cada vez mais. Que o Senhor nos encha, Deus, da Tua presença, Senhor. Nessa noite, Pai, eu não tinha muito o que falar. Porque essa palavra veio a mim, Pai, de fato, muito direta. Sem muito arrodeio, sem... Simplesmente, onde está o teu coração? Onde está o teu tesouro? Que o nosso tesouro, Pai, seja o Senhor. Que o nosso tesouro, Pai, seja estar na Tua presença e as demais coisas serão acrescentadas. Que possamos buscar em primeiro lugar, Pai, a Ti, a Tua vontade, o Teu reino, o Teu jeito, e as demais coisas serão acrescentadas. Que não venhamos, Pai, a ficar nos apegando e construindo, Pai, grandes castelos aqui nesse mundo, Senhor. Porque tudo vai ficar e outras pessoas vão usufruir das nossas construções. O que é que adianta tantas construções que muitas vezes a pessoa nem usufrui? Então, Pai, que possamos até fazer construções, se o Senhor nos der essa oportunidade, mas que antes de qualquer coisa, que em primeiro lugar, que o nosso coração esteja na Tua presença, na Tua vontade e no Teu jeito, Senhor. Para a glória de Ti. Em nome de Jesus. Amém.